o perfil dessa noite não poderia ser de ninguém menos que o próprio diretor de Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber de Andrade Rocha, um dos maiores gênios do cinema, um dos maiores diretores que esse cinema já teve. O Glauber de Andrade Rocha, ele nasceu em Vitória da Conquista, no dia 14 de março de 1939, e ele faleceu no Rio de Janeiro em 22 de agosto de 1981, ou seja, está próximo de se completar 39 anos da sua morte. Morreu precocemente o Glauber. Ele foi um cineasta, ator e escritor brasileiro, filho do Adamastor Braulio Silva Rocha e da Lúcia Mendes de Andrade Rocha. Ele foi criado na religião da mãe, protestante. Sim, ele foi protestante e membro da Igreja Presbiteriana por ação de missionários norte-americanos da Missão Brasil Central. Ele foi alfabetizado pela mãe dele, estudou no Colégio do Padre Palmeira, que é uma instituição transplantada pelo padre José Luiz Soares, que era o principal núcleo cultural do interior do estado. Em 1947, o Glauber com a família se mudou para Salvador, Bahia, onde ele seguiu os estudos no Colégio 2 de Julho. E aí, depois, ele teve, infelizmente, a perda de uma irmã, a Ana Marcelina, que morreu com apenas 11 anos, em decorrência de uma leucemia, que causou um grande impacto em toda a família. Logo, ele ganhou uma outra irmã, a Ana Lúcia, que era a irmã mais nova do Glauber, e que viria a ser a sua confidente, sua melhor amiga para o resto da vida, né? A Ana Lúcia era filha do seu pai com uma cigana, olha que interessante, que morreu durante o parto. A mãe da Ana Lúcia morreu, a Ana Lúcia veio para o seio da família do Glauber. E ali ele começou a escrever, a atuar em peças, começou a aparecer o seu talento, a sua vocação, ele começou a participar de performances, né? Participou de um programa de rádio, participou de grupos de teatro, de cinema amadores, até do movimento estudantil. O Glauber ele começou a realizar as filmagens, o seu primeiro filme foi Pátio, de 1959. Ao mesmo tempo que ele entrou para a Faculdade de Direito da Bahia, hoje que é a Universidade Federal da Bahia. Ele ficou entre 1959 e 1961. O Glauber, ele abandonou logo, né, essa carreira dele, né, de acadêmica, e ele focou na sua grande paixão, que era o cinema. Da faculdade, ele viveu seu primeiro namoro e seu casamento com a colega Helena Inês, que acabou também trabalhando com ele. Sempre foi controvertido, sempre escreveu, sempre pensou cinema. Ele defendia, o Glauber, uma arte engajada, né? É isso que ele pensava, ele pregava também uma nova estética, uma revisão crítica da realidade, né? Ele era extremamente crítico, ele retratava a realidade, ele defendia que o cinema tinha que fazer isso, que o cinema era político, que o cinema era também para retratar essa realidade nua e crua que nós vivíamos e que o Glauber vivia naquele momento, essa realidade pré-ditadura, ditadura, pós-ditadura. Então, por isso, inclusive, ele era visto pela ditadura militar, né, que se instalou, como eu disse, no ano que Deus e o Diabo na Terra do Sol começou, ele era visto como um elemento subversivo, né? Ele foi perseguido politicamente, inclusive, Dirley, tinha um plano para matar o Glauber Rocha. Em 2014, documentos revelados pela Comissão da Verdade indicaram que o governo militar pretendia matar Glauber Rocha, que se encontrava exilado em Portugal. O relatório foi produzido pela Aeronáutica e descreve Glauber como um dos líderes da esquerda brasileira. A monitoração de Glauber era feita através de entrevistas que ele concedia a publicações europeias, criticando o governo militar e a repressão promovida por ele, considerando seus depoimentos um violento ataque ao país. Óbvio, né? Ele era uma persona não grata, por isso ele teve que se exilar, senão, de fato, ele ia morrer. E o Glauber faleceu, vítima de septicemia, ou como foi declarado no atestado de óbito, de choque bacteriano provocado por broncopneumonia que o atacava havia mais de um mês na Clínica Bambina, no Rio de Janeiro, depois de ter sido transferido de um hospital de Lisboa, ele estava já doente lá em Portugal, onde permaneceu 18 dias internado.
Ele residia há alguns meses em Sintra, uma cidade portuguesa, e se preparava para fazer um filme quando começou a passar mal. Glauber Rocha faleceu muito precocemente, assim, no auge da sua carreira, no auge da sua juventude, com muitas coisas ainda para dar e para fazer pelas artes e pelo cinema nacional. Suas principais obras cinematográficas foi Barra Vento, de 62, que eu acho também um filmaço, gosto muito, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, Terra em Transe, 67, o meu favorito, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 68, que foi vencedor do Festival de Cannes, Cabeças Cortadas, de 1970, O Leão de Sete Cabeças, Claro, A Idade da Terra, Câncer, de 1982. A Idade da Terra foi indicada ao Festival de Veneza, ao Leão de Ouro. Esse é Glauber Rocha, um artista, um gênio, um dos maiores diretores do nosso cinema, que merecem todas as nossas reverências e nossas homenagens, porque essa história de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, ainda influencia muitas gerações, muitos estudantes de cinema, muitos diretores de cinema, e artistas como Glauber Rocha fazem muita falta, principalmente no cenário político que nós vivemos hoje no Brasil. Dirley. Com certeza, né, Well? Quem der uma olhada na filmografia dele, tanto os filmes, quanto os longas-metragens, quanto os documentários, pode até achar que foi uma obra pequena, né, em quantidade, em comparação com outros cineastas, com outros produtores. Mas é só clássico, né? É só filme marcante, é só obra que discute, que faz a cabeça pensar, né? E também acho que eu acabei não enveredando muito por esse caminho, mas com certeza influenciou, né, e incentivou muitas gerações, né, muitos cineastas, muitos diretores a trilhar esse caminho das artes, né, da sétima arte. Porque o que ele fez, o que deixou produzido, é um marco na história do cinema brasileiro e internacional, né? Alguns anos atrás, né, quando a gente ainda tinha alguma coisa aqui em Belém de cinema, o filho do Glauber, o Eric Rocha, ele veio para Belém para dar umas oficinas, e ele também tem uma produção, né, cinematográfica, né, ele trabalha com cinema, e é muito interessante, assim, porque todo mundo com muita curiosidade, né, de conhecê-lo, filho do Glauber Rocha, né, como foi. Então, você percebe o quão, apesar dele ter vivido pouco tempo com o pai, enfim, o quão o Glauber foi importante, e ele é importante, e ele ainda permanece vivo, né? Mesmo fazendo 39 anos do seu falecimento, do seu desaparecimento artístico, ele ainda é um diretor que influencia, né? Ele ainda é um diretor que os filmes, ainda que sejam filmes dos anos 60, são filmes muito atuais, que discutem muito. Terra em Transe é um filme extremamente político, é um filme muito atual, inclusive a gente vai trazer aqui para discutir também uma outra oportunidade no Cinema Livre, que traz temas muito relevantes para a discussão, né, para a crítica social, para esse modelo de sociedade que nós vivemos, né, esse modelo de lucro, de exploração. Então, o Glauber discutia muito isso. Não era à toa que ele era considerado um elemento subversivo pelos militares, e até planejarem a morte dele, planejaram. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.